Legal, minha gente, estamos chegando para a Rede Central TV Brasil, mais um programa Bate-Papo e eu, Mário César, eu agradeço demais a sua importante companhia. E agradeço também aqui o nosso patrocinador aqui na tela, a logomarca da Mocva, essa empresa genuinamente paranaense, ela está no mercado há 18 anos e é comandada pela minha amiga empresária, a Raquel Mocva, ela que é designer e também comanda essa empresa magnificamente bem. A Mocva é especializada em presentes e produtos para festas em geral. Se você entrar agora no site mocva.com.br, você vai conhecer um pouco mais. São mais de 3.000 itens. E o bacana, sabe o que é, minha gente? A Mocva entrega em todo o Brasil. Combinado? Bom, aqui no estúdio eu converso com a professora e advogada, a doutora Débora de Castro, e ela vai nos contar um pouco de um assunto muito importante, hein, para você que vai negociar o seu imóvel. Tem que tomar um cuidado muito grande e aquela história, o barato sai caro. Ah, eu vou comprar um imóvel, não precisa de imobiliária, não precisa de advogado, eu vou fazer por conta própria. Tome cuidado, viu, que de repente você pode perder todo aquele dinheirinho que você guardou a vida inteira para comprar um imóvel, de repente pode se esvair por questões de economia, né, doutora? Você já deve ter visto. Verdade, Mário. E depois é tarde, né, doutora? É verdade, Eita, Mário. Infelizmente, vida, né, não temos ainda essa cultura no país, né, de tentar prevenir antes do que remediar depois, né? Então, infelizmente, é assim que acontece mesmo. Doutora Débora de Castro. Tem o sobrenome depois, né? Põe na tela ali, João. Doutora Débora de Castro da Rocha. Você já deu aula ou dá aula nessa área, né? No direito imobiliário? Isso, no direito imobiliário. Eu dou aula no direito imobiliário, direito registral, que são áreas correlatas, né, Mário? Um não vive sem o outro, digamos assim. Então, é importante porque o imobiliário ele vai te dar todas as noções realmente daquilo que a gente faz na prática, contratos, processos, tudo que diz respeito, né, ao direito imobiliário, e o registral também no sentido de registro do imóvel. Bacana. Eu sempre falo, precisa registrar, não basta só comprar. E a doutora Débora também mantém um programa na TV TV Profissão. TV Profissão, né? Uhum. Canal 13.3, é isso? 13.2. E lá é um programa dirigido à área do direito, é isso? Lá é a área do direito e nós trazemos sempre entrevistados de várias áreas, né? Que se conectem com o direito. Pode ser jurídica ou então médico, enfim, fonoaudiólogos. E a gente sempre está conversando assim também. Doutora Débora, por que eu não devo fazer por conta própria? Olha, e se Mário, tratando de imóveis? A gente jamais deve fazer por conta própria, pessoal, porque assim, existem vários documentos que são importantíssimos e devem ser analisados antes. Tem que se analisar. Tem que se analisar. Okay. Você tem certidões, você tem certidão de feito ajuizado, tem certidão fiscal, tem certidão, enfim, tem inúmeras ali, matrícula do imóvel com ônus, que a gente fala, que você precisa analisar para ver se não tem nenhuma pendência sobre esse imóvel, se não tem uma dívida importante. Porque essa dívida, Mário, ela pode levar o comprador a perder esse bem. Porque digamos lá que exista uma penhora nesse bem, né? Uma dívida do vendedor que recaiu sobre o bem. Se essa pessoa comprar, ela vai ter um problema. Claro que você pode até me perguntar, mas o cartório, quando vai lá lavrar, né, a escritura pública não vai ver? O cartório até vai ver, mas ele não vai necessariamente ter que ver isso ou se debruçar sobre isso e quantificar. Porque muitas vezes existe até uma dívida, mas você pode resolver isso antes com o vendedor. Então você vai lá, olha, escuta, eu encontrei com uma dívida de IPTU. Essa dívida pode ser que não esteja lançada na matrícula. Então, se você não analisa uma certidão específica, por exemplo, de débitos fiscais, você não vai encontrar. Então, você precisa necessariamente levantar essa documentação para aferir a regularidade, ou seja, verificar se o imóvel que você está comprando não vai estar sujeito aí a uma dívida, ou seja, a ser utilizado para pagamento de uma dívida deste devedor. Doutora Débora, as pessoas devem perguntar, mas doutora, e se eu comprar através de uma imobiliária? A imobiliária não
averiguou todas essas pendências, não deu já a sua chancela? Pois então, Mário, aí mora a grande dúvida, né? Muita gente até acha e pensa assim, poxa, eu contratei a imobiliária, lá tem um jurídico. Mas, gente, a imobiliária, via de regra, ela não tem esse papel. Inclusive, até por advogar para várias imobiliárias, a gente sabe como é que funciona. E não é questão de que a imobiliária é negligente, não é, que o papel dela não é esse. O papel da imobiliária é aproximar as partes, é intermediar o negócio. Ela não tem um papel jurídico de dar ali, digamos, apresentar toda a documentação e dizer, isso aqui está tudo ok, vai analisar processo. Porque se ela analisa, por exemplo, ela levanta as certidões, se tem um processo lá, ela muitas vezes não vai saber dizer qual é a gravidade daquilo. Então, tudo depende muito ali da forma como a imobiliária atua. Mas, na sua grande maioria, elas não são responsáveis pela documentação. Doutora, pelo teu expertise, qual que é a demanda mais recorrente que você já olhou e disse, de novo, isso aqui? Olha, normalmente é quando o cliente ele compra o imóvel e acontece de ter uma dívida, ele não verificar essa dívida, essa pendência. Então, aí vem o medo posterior aí de perder esse bem. Normalmente, inclusive, Mário, as pessoas não imaginam que, isso, olha, é bastante comum, parece que não, que ela tem que registrar o imóvel. Então, ela vai, ela compra, ela lavra a escritura, vai lá no tabelionato, lavra a escritura, mas espera para registrar. Ela pode até, muitas vezes, levantar todas as certidões antes e falar, não, está ok. Mas passou o tempo, não registrou, o imóvel continua em nome do vendedor. Puxa vida, hein? E se continuar em nome do vendedor e vier uma penhora sobre esse imóvel, recair uma penhora, quem comprou pode perder. E ela não é proprietária enquanto ela não registrar esse imóvel. E quem faz o registro e aonde que faz esse registro, doutora? O registro ele é feito no cartório da circunscrição do imóvel, Mário. Então, por exemplo, se alguém mora em um determinado bairro, né? Por exemplo, vamos citar aqui em Curitiba, bairro Cristo Rei, ela vai ter que encontrar o cartório que é o responsável por aquele imóvel e lá fazer, então, o seu registro, imediatamente após a compra. Então, já prepara o dinheirinho aí, Mário, já se fala, tanto para assessoria quanto para todos os pagamentos que são correspondentes, né? Doutora, quais são as tendências do mercado imobiliário? O que isso impacta no dia a dia de quem compra e vende? Olha, hoje a gente está com uma tendência muito boa aí, que é relacionada muitas vezes aí, especialmente a taxa de juros, né? Que promete aí pela Selic uma baixa que vai repercutir favoravelmente para que haja a compra nesse ano. Espera-se que isso aconteça. Só que com isso, gente, a gente tem que cuidar muito porque essa empolgação pode gerar um problema, principalmente imóvel na planta. Muita gente se empolga, puxa, vou comprar um imóvel na planta, e daí, será que é legal? Vou de repente investir nisso, vou ganhar um dinheiro. Mas, gente, eu sempre falo, verifica como está a situação desse imóvel, quem é que está te vendendo. Esse imóvel teve o seu registro memorial já devidamente registrado lá, foi feito, porque tem um memorial de incorporação, que a gente chama, dentro da incorporação imobiliária. Esse memorial ele tem que ser registrado na matrícula do imóvel, para justamente dar segurança para quem compra. Se eu não tenho esse memorial registrado, eu não tenho nenhuma garantia que esse empreendimento vai sair do papel. Ele pode ser só um projeto. Então, eu já vi isso acontecer muitas vezes, Mário. Comprou na planta. Comprou na planta, mas não deu nada. Inclusive, as construtoras oferecem para quem compra na planta por um preço mais acessível. Né? Isso, exatamente. Só que esse preço mais acessível, muitas vezes, pode acabar gerando um problema para você, se você eventualmente deixar de analisar essa documentação. Analisar e se certificar em relação a esse memorial de incorporação. Imóvel residencial e comercial. Quais são as diferenças na hora de comprar, de vender, documentação? Na verdade, assim, eu sempre falo, Mário, que independentemente do tipo de imóvel, você vai ter que ter o mesmo cuidado, sabe? Tem as pessoas que questionam, mas de repente um imóvel comercial, né, pode ser diferente. Mas eu sempre falo, olha, na verdade é o bem da sua vida, né? Você vai comprar para utilizar de alguma maneira, seja para morar, seja para trabalhar, seja para fazer o seu negócio. Então, você tem que ter o mesmo cuidado quando você trata da compra de um imóvel. Vai ter que levantar a certidão do mesmo jeito, vai ter que depois, né, lavrar a escritura, vai ter que cuidar com a questão registral, que também é de suma importância. Não existe propriedade sem registro. Doutora, quais são as dívidas que podem recair sobre um imóvel?
Olha, nós temos especialmente dívidas trabalhistas, dívidas fiscais, execuções, inclusive dívidas fiscais, aí é bem complicado, porque o fisco ele tem grandes prerrogativas, inclusive para desfazer qualquer tipo de venda, para que se utilize, inclusive, daquele bem para saldar o débito fiscal. Então, eu penso, né, claro, não são apenas estas, mas estas são muito expressivas, que são trabalhistas, porque pode haver uma desconsideração da personalidade jurídica daquela empresa, atacar o patrimônio pessoal do sócio, que é quem tem, por exemplo, aquele bem, e daí você fica a ver navios, porque infelizmente, ou felizmente para alguns, né, a justiça nesse ponto ela é bastante efetiva quando você fala, por exemplo, de um crédito que vai favorecer um trabalhador. Então, a Justiça do Trabalho vai sim buscar esse bem e até você provar depois, que é como diz aquele velho ditado, que tomaram na focinho de porco, né? Porque daí tem aquela questão da fraude contra credores, que você vai ter que dizer que não. Então, por isso que eu sempre falo, gente, prevenir é o melhor remédio, porque senão depois o gasto é muito maior. Aí você tem que entrar com uma ação chamada embargos de terceiro, para provar que você não sabia daquilo, vai ter que deixar claro para o juiz que você realmente tomou as providências anteriormente à compra. Então, gente, toma as providências. O investimento nesse tipo de trabalho, de assessoria, é muito melhor do que você gastar para se incomodar depois. Doutora, o imóvel único, o imóvel de família, ele pode ser objeto de uma execução judicial? Olha, hoje a gente tem aí vários posicionamentos, dependendo do caso, nós temos exceções, inclusive, Mário. Quando a gente fala de execução, por exemplo, de débitos condominiais, né? Então, existem exceções à regra, então não dá para brincar nesse caso, sabe? Você pode sim sofrer uma execução, porque a própria lei permite que haja sim, inclusive se houver, por exemplo, aí um caso muito interessante que nós tivemos recentemente de oferecer esse bem de família aí em contrato de locação como garantia. Então, depois não dá para dizer que não era bem assim, né, gente? Então, os posicionamentos dos nossos tribunais são no sentido de que oferecer, uma vez oferecido o bem, vai perder se houver aí uma dívida. Na venda do imóvel, só quem pode vender esse imóvel é o titular, o proprietário desse imóvel? Como é que acontece a venda? Olha, se a gente for falar de titularidade, registro, propriedade, somente o titular. Agora, se eu estiver falando de uma posse, Mário, que é muito comum no Brasil, você até pode vender, mas deve ficar claro nesse contrato, nessa cessão de posse, que é uma posse e que quem compra vai ter que regularizar. E como é também sabido, a posse ela vale bem menos do que a propriedade, porque você vai ter que regularizar, você vai ter que, enfim, aí você vai ter que usar uma adjudicação compulsória, que é um tipo de ação específico, vai ter que usar um alvará, vai ter que usar uma usucapião, daí vai depender da modalidade, né, do tipo de imóvel que você está comprando, enfim, do tempo, né? Então, esse cuidado também deve ser adotado, sabe? Então, você até pode comprar, que não seja necessariamente do titular, porque às vezes você tem uma posse, mas se resguarde, não é o mais indicado, né? A gente sempre fala, prefira comprar de quem tem a propriedade. Aquela pessoa que tem o uso capião do imóvel, ela pode pleitear a venda dele? Na verdade, assim, se ela está entrando com a ação de uso capião, você diz, Mário, isso. Ela até poderia fazer uma venda, mas daí dá um certo transtorno, porque daí ela vai ter que, a pessoa que vai comprar vai ter que assumir essa regularização, aí gera um certo tumulto. Não é impossível, mas eu sempre digo, tome cuidado. O uso capião tem um tempo, né? Um tempo hábil para a pessoa se habilitar Isso. e poder reivindicar. Exatamente. A partir de quanto tempo? Na verdade, assim, se você estiver falando de um imóvel urbano, por exemplo, né, você pode aí pensar num prazo de 5 anos, né? Agora, se você está no imóvel há muito tempo, lá um imóvel aí nós vamos trabalhar com modalidades. Cada modalidade, ela pode reduzir o tempo o prazo para entrar, mas ela tem mais requisitos para cumprir. Então, se eu penso numa uso capião extraordinária, por exemplo, eu tenho prazo de 15 anos. Mas esses 15 anos, eles podem ser reduzidos para 10 se a pessoa morar nesse imóvel, se ela produzir nesse imóvel. Então, eu não tenho tantos requisitos, eu não precisaria necessariamente de um contrato para provar, por exemplo, que eu adquiri aquela área, mas sim que eu estou lá
por tanto tempo, que seriam de 15 para 10, posse mansa, pacífica e ininterrupta, e que eu realmente faço jus e me apresento como dono, que é o famoso animus domini. Então, quando eu tenho esses requisitos lá nessa uso capião extraordinária, eu já consigo pleitear esse direito. Aí também outros tipos que a gente pode... Falando em pleitear direito, o uso capião ele só é cabível em terras particulares ou posses, terrenos e imóveis do governo é possível? Não, Mário. Quando a gente fala de propriedade ou bem público, a gente não tem Não como... assume. Não há Aí a possibilidade. pergunta, doutora, o telespectador pergunta, mas doutora, eu estava num imóvel, comprei de um posseiro, que disse que era, mas era do governo. Isso. Ok. Mas a prefeitura e o Estado me colocaram água, luz e me cobravam IPTU. Doutora, eu não sou, teoricamente, proprietário desse imóvel, pago IPTU, pago a luz e pago água. Exato. Não sou proprietário desse imóvel? Pois é, isso que é justamente Aí vem o governo e entra com ação de reintegração de posse. E aí? Pois é, aí que tá, gente. Você Perdeu? Perdeu, simplesmente perdeu. Porque assim, você tem que cuidar, porque se for um imóvel público, não há possibilidade. Por isso que eu falo para você... E não tem um tempo hábil? Não existe decurso de prazo, prescrição de prazo? Não tem. Para o Estado não existe. Então, por mais que se tente, você não consegue, nesse caso, entrar com uma ação de uso capião para regularizar, ainda que você pague eventualmente qualquer taxa, IPTU, o que seja. Não vai conseguir regularizar. Doutora, uma última pergunta. Contrato de gaveta, aquele imóvel, aquele lote, aquela glebazinha que vai passando de mão em mão, eu vendo para você, que você vende para o outro, e ninguém foi lá no cartório. Só fizemos o famoso contratozinho de gaveta. Ficou ali. Aquele papelzinho, né? Vendi para você, recebeu tanto, você vendeu. Como é que acontece lá no final? É, o famoso contrato de gaveta, né? Ele é plenamente aceito. Aceitável. Os tribunais, eles reconhecem a validade jurídica dele. Inclusive, nesse caso, acontecem casos de financiamento imobiliário, muito comum também, até bom para o pessoal, né, cada vez conhecer mais, de uma pessoa não querer continuar com aquele financiamento e passar para outra pessoa. A outra vai pagando aquele financiamento, se compromete, tem uma procuração que daí é lavrada ali para que essa pessoa ao final possa fazer a transferência devida, né? Claro, vai ter que pagar, enfim, o que for, né? Imposto e tudo mais, mas é bastante comum. Agora, nesse caso do contrato de gaveta, quando vai passando de um para o outro, tem que cuidar muito porque cai nesse problema que nós mencionamos anteriormente. Pode ser um imóvel público, aí você já não consegue regularizar. Então, cuida com aquele que está te vendendo, porque vai que aquela pessoa fala, não, você pode regularizar, vai atrás. Verifica, por isso que eu falo, você até pode comprar uma posse, mas verifica se este imóvel não é um imóvel público, se ele é passível de regularização. Isso é crucial para o negócio. Bom, o assunto é muito amplo, né, doutora? Podemos ficar aqui a tarde toda falando sobre o direito imobiliário. Poderíamos. Mas eu vou fazer o seguinte, vou colocar na tela o Instagram da doutora. João, por favor, caso você queira conhecer um pouco mais dos seus direitos, informação é poder, né, doutora? Oh, não. Se você quiser saber um pouco mais dos seus direitos, sobre o direito imobiliário, está aqui na tela, então, o @, né, o Instagram, está ali, Prof. ADV Débora. Então, doutora Débora de Castro da Rocha, ela que é advogada especialista em direito tributário. Você de qualquer lugar do Brasil que queira se informar mais dos seus direitos, fica aqui, fica a dica. Doutora, muito obrigado, viu? Volte mais vezes nos contar aí um pouco desse assunto. Sempre que chamar, estarei aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Vamos ao intervalo comercial, já voltamos. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela, eu aguardo a sua ligação. A Mócova Personalizados está no mercado desde 2005. São 18 anos de experiência, capricho, comprometimento com prazos e muito carinho em cada entrega. São mais de 1 milhão de encomendas e clientes satisfeitos em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas e presentes criativos,
este é o lugar certo. Lembranças para aniversário adulto e infantil, casamento e todos os tipos de evento, além de presentes muito criativos, como réplicas de almofadas realistas com a foto do seu pet, com a foto dos seus amigos para deixar a festa muito mais animada. Temos mais de 3.000 opções para você. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora nossas redes sociais ou o nosso site mocva.com.br e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mocva personalizados. Brindes e mimos com muito carinho para você. A Central TV é uma excelente opção para divulgar sua empresa ou produto, com o melhor custo-benefício do mercado, operando em todo o Brasil através do canal 553 da Sky e mais 317 operadoras pelo Brasil, além de satélite digital em toda a América do Sul e América Central, com uma programação diferenciada atingindo as mais diversificadas faixas de idade e classes sociais. A Rede Central TV é garantia do investimento certo para se atingir o público-alvo com o melhor custo-benefício. Entre em contato conosco e surpreenda-se! A BG9 Entretenimento oferece soluções completas para sua empresa, desde transmissões ao vivo a gravações com alta qualidade. Temos uma equipe altamente capacitada para garantir o sucesso de seu evento, congresso, treinamento, curso, live musical. Além de estrutura para externas, possuímos estúdios físicos e virtuais para atender demandas como cursos, treinamentos ou EAD ou ainda fazer o seu podcast. Estamos consequentemente atualizados com as tendências e tecnologias para que você possa ter certeza de que está recebendo o melhor trabalho possível. Entendendo que cada projeto é único, a BG9 Entretenimento busca garantir que suas expectativas sejam atendidas e superadas. Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como podemos ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Vou listar 5 motivos para você comprar a nova parabólica digital da Vivências para a sua casa. 1. Você ficará livre de qualquer mensalidade para o resto da vida. Sempre. 2. São mais de 60 canais gratuitos com sua programação nacional e regional, incluindo TV Aparecida, Rede Vida e Canção Nova. 3. Sinal digital de alta qualidade de som e imagem compatível com televisores de tubo e tela plana. 4. 1 ano de garantia com troca expressa. Se qualquer peça quebrar, você recebe um aparelho novinho. 5. Não precisa gastar sua internet para se divertir com a sua família. Ah, presta atenção. Vou dar mais um motivo de brinde. É Vivências TV Sat, a nova parabólica digital que eu recomendo e que todo brasileiro confia há mais de 27 anos, atuando nesse mercado de tecnologia via satélite. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. Legal, gente, estamos de volta e esse é o nosso bloco agora, é o Momento do Vinho e vamos direto para Guaratuba, litoral do estado do Paraná, conversar com um dos melhores profissionais da área, que é o meu amigo João Farrapa, sommelier. O João Farrapa, ele é português, né? E veio aqui para o Brasil, se apaixonou, casou e hoje é um grande profissional na área dos vinhos, uma personalidade ele que conhece muito da área e hoje nós vamos conversar com ele sobre a Rainha das Uvas. João Carlos, como é que está você, meu amigo? Tudo bem? Tudo certinho, João? Tudo bem, tudo bem. Então hoje vamos falar um pouco da Cabernet Sauvignon. Tá? É uma das uvas que todos conhecem com uma certa regularidade. É um dos primeiros rótulos, digamos assim, de referência no rótulo que aparece em qualquer estante ou prateleira, mas tem uma história por trás e é muito interessante. Tá? Não sendo a rainha das tintas, tá? É uma das mais frequentes e que, de alguma forma, é que tem uma maior extensão de produção a nível global, exatamente pela sua característica de adaptabilidade, tá? Que se adapta a qualquer terreno, ambiente ou clima. Tá? O que vai derivar, muitas vezes, é a intensidade do sabor dela nos mais diferenciados terroirs ou países onde ela está plantada. Ô João Carlos, ela é considerada ou é chamada de Rainha das Uvas por qual motivo específico?
exatamente pela questão de adaptabilidade, ou seja, é uma uva resistente, tá? Facilmente adaptação a qualquer terreno ou ambiente, ou clima, tá? E é uma das mais consumidas, tá? Tem uma breve história, tá? Tem uma breve história. A Cabernet Sauvignon, que eu mas tenho aqui a exemplificar, lá está. Quando estivermos mais próximos, iremos fazer essa experiência. Mas tem uma casualidade histórica muito interessante. Antes do século XVIII, finais do século XIX, então se vai século XVII, nomeadamente, as vinhas não estavam devidamente orientadas, ordenadas, como nós as vemos na atualidade, todas enfileiradas. Tá? Não havia qualquer tipo de nomenclatura ou organização na organização das vinhas. Portanto, as vinhas eram plantadas à sorte. Tá? O que surgia geralmente era colhido e levado para os lagares para ser feito. Portanto, isso havia uma questão desordenada. Mas a partir do século XVII para a frente, houve realmente uma tentativa de ordenação e os agricultores mais simples já tinham uma determinada identificação para as referenciar e as separar dessa ordenação. E, por coincidência, surgiu uma uva que é a Cabernet Sauvignon, que nada mais é que, devido a essa desorientação ou desorganização normal dessa época, foi o cruzamento entre uma Sauvignon Blanc e uma Cabernet Franc que deu o surgimento, essa simbiose de uma uva chamada Cabernet Sauvignon. É a Cabernet Sauvignon que nós conhecemos exatamente na atualidade como uma uva única. Na sequência, também tem a sequência histórica. Tá? Havia, a partir do momento em que houvesse evolução e a própria assemblagem dessas duas uvas forneceu um vinho com esta estrutura, foi o preferido de algumas personalidades históricas, nomeadamente o cardeal Richelieu, que todos conhecem dos Três Mosqueteiros. É uma personagem que existiu, foi primeiro-ministro em França, tá? O cardeal Richelieu no reinado de Luís XV, mas lá está, podem referenciar à mesa, quando abrirem o Cabernet Sauvignon, que o cardeal já o bebia e era a uva favorita dele. Que maravilha. Ô João, bom, você nos falou que ela é a rainha das uvas devido à sua adaptabilidade. Aí a pergunta que não quer calar, essa cepa, essa uva, o sabor dela, dessa bebida tomada no Brasil, na América do Sul ou na Europa, o sabor será o mesmo desse vinho ou não? Uma das situações que vai haver uma variabilidade normal, tá? É exatamente pela questão do terroir. Terroir não é terreno, é exatamente uma localização onde tem um conjunto de situações que possam influenciar o crescimento e o sabor da uva, o qual pode ser a minerabilidade do terreno, pode ser o clima, pode ser a altitude, pode ser a água, tá? Aí sim pode haver uma pequena diferenciação. Como eu tenho comentado àqueles que me fazem a mesma pergunta, qual é a diferença do sabor? A partir do momento em que há uma identificação de um determinado sabor, tá? Isso é os extras, faz mal do ao vivo, faz parte. Desculpa aí, João. Ou seja, desculpa. há um... Que Não, coisa tranquilo. feia. Que coisa deselegante, né? Desculpa aí, João Carlos. Faz parte. Vamos fazer muitas vezes a comparação de uma fruta. Tá? Sim, se tu provares uma fruta, por exemplo, uma laranja em Portugal, posso garantir que a mesma laranja não vai ter o mesmo sabor no Brasil. Ah, perfeito. Mas é uma laranja. Então ele sofre as Entende? Ou seja, influências do solo, é isso? Temperatura, Exatamente. clima, solo, tudo isso interfere Águas. no sabor final. O João, o povo, Exatamente. as pessoas querem perguntar para você. No Brasil, produz-se um bom vinho da uva Cabernet Sauvignon? Qual é a característica da nossa uva Cabernet e como é que fica o sabor do vinho brasileiro? O Brasil é um ecossistema muito interessante, é um continente, e vendo que é um continente, podemos dizer que tem todos os terroirs existentes na Europa, mas todos juntos num país. Tens a variabilidade da questão de acessibilidade a um vinho, das mais diferentes formas e sabores, como tínhamos dito há pouco, da mesma uva. Tem um potencial enorme, tá? Mas a fruta é muito bem colocada no Brasil, sendo um país tropical. Assim sendo, podemos derivar, tá, que a minerabilidade do Brasil
nos terrenos mais variados, tem altitude, tem rocha, tem barro, etc., vai dar vinhos muito mais frutados, tá? Existem técnicas onde o podem fortificar, e aí sim, existem outras técnicas que sejam aproveitamento de barricas ou de madeiras vossas, que estão a aproveitar para fazer barris para o fortalecimento dessa Cabernet Sauvignon aqui do Novo Mundo, mas posso-vos garantir que nada deixa a desejar, muito pelo contrário, em relação aos Cabernet Sauvignon da Europa. São vinhos frutados com uma personalidade muito própria e fazem sombra à Europa, sem dúvida. Um dia eu já fiz essa pergunta para você, numa outra ocasião, com relação a rótulos e preços de vinho. Existe realmente essa diferença ou o sabor está no paladar de quem está tomando, quem está saboreando um vinho, ou tem a ver realmente com a embalagem, com o rótulo e com valores? Vamos falar uma situação que é a questão do marketing e a questão da psicologia inversa. Tá? Muitas vezes os consumidores de vinho vão muitas vezes iludidos, aspas, tá? Os que têm um conhecimento básico de gosto, tá? Pela marca. Aí sim, muitas vezes têm um potencial de aquisição muito superior e vão atrás desse diferencial que lhes é proposto. Muitas vezes há valores que coincidem com um determinado vinho, porque têm as variáveis de terem sido avaliados por conhecedores, os sommeliers, aquelas avaliações, tá? Tem a questão do marketing, muitas vezes os rótulos e as vinícolas têm o projeto de valorizar ao máximo, e é um investimento muito interessante a nível de marketing, tá? Aí o que, de alguma forma, tem que depender muito dessa injeção de capital em marketing para que tenha um resultado positivo, tá? Mas também tem a questão do verdadeiro conhecedor, tá? Que muitas vezes conhece a região, conhece as vinícolas com o mesmo potencial próximas daquelas que são de grande referência e tem bons vinhos com a mesma estrutura, a mesma qualidade, mas um preço mais acessível. Portanto, aí vai muito depender, tá? Do valor dos vinhos que muitas vezes a pessoa se tem tendência a querer pagar. Pode ser uma questão de ego, tá? Eu tenho acesso a, eu provei a, é uma curiosidade, eu próprio tenho aquela curiosidade de provar um rótulo ou outro que que eu não tenho acesso, tá? A nível financeiro, porque são castas já de anos anteriores, mas posso garantir que se observarem bem na questão de rótulos atuais, de anos recentes, com vinícolas próximas a essas grandes vinícolas de demarcação, com DOC, ou seja, de dominação de origem controlada, vocês vão arranjar rótulos semelhantes, tá? Com as castas semelhantes, terroir semelhante, porque é próximo dessa vinícola que tem um grande impacto de marketing, e vocês vão ver que, se tiverem a possibilidade, vão ter uma boa surpresa e um investimento, muitas vezes, 200% abaixo do valor acertado daquele rótulo que vocês têm curiosidade. Portanto, há essa dualidade de observação, de querer, eu tenho um rótulo para mostrar ou tenho um rótulo para degustar pessoalmente e fazer uma comparação que muitas vezes é um investimento propício. Mas seria interessante para o amante da bebida dos deuses poder ir variando as marcas para poder definir qual é o vinho que casa mais com o paladar de qualquer um, não é isso, João? Exatamente, ou seja, tem acesso a uma prateleira de mercado. Uma das situações que eu recomendo é, há uma uva que vocês gostem, primeiro comecem a explorar o sabor dessa uva de outros países. O mais acessível aqui da América Latina é vocês terem, vamos provar uma Malbec argentina, mas vamos provar uma Malbec do Uruguai. Perfeito. Vocês na prateleira de mercado têm Chile, Uruguai, Paraguai, entendes? Argentina, vocês já têm acesso ao espanhol, mas vocês tomem essa referência da uva que vocês gostam e experimentem essa uva em outros países e vai adquirindo você tem algum conhecimento paladar especial, João? Você não vai ficar em cima do muro com essa pergunta, né? Não vai ficar em cima do muro. É assim, E qual é o sabor? Não, absolutamente. Em termos falando em se tratando do Cabernet ainda, você teria um rótulo especial ou uma origem, não precisa ser um rótulo, mas um país específico da Cabernet que você gosta muito, que você já tem a oportunidade de provar? Assim, no caso do Cabernet Sauvignon, eu vou-me virar para a Argentina, tá? Exatamente, porque eles estão a cultivar a questão de altitude,
tá? Ok. Eles estão a plantar castas em altitude ou em altura, depende do termo, em que as uvas atingem uma maturidade muito interessante. Tem uma proteção própria, lá está, mas tem a questão de porem a rocha, porem a altitude, o clima é totalmente diferenciado e as águas da Argentina têm algo Maravilha. de diferencial João, para para isso. nós encerrarmos esse nosso bate-papo, quem escolhe uma garrafa de um Cabernet Sauvignon vai provar que tipo de notas, qual o sabor característicos do vinho produzido desta uva? Preparem-se para ter minerabilidade, tá? Minerabilidade, eu vou puxar especiarias, ok? Especiarias. Tentem num peixe, numa carne, num frango, num peru, tentem idealizar vocês na cozinha e pensar assim, o que é que falta neste prato? E vocês vão pegar as especiarias. O que é que vocês pegam? Não vão pegar em especiarias muito picantes, muito agressivas. Vão pegar em especiarias mais aromáticas. Vão pegar assim em orégano, vão pegar em pimenta branca. Pensem nesse tempero, tá? E tentem achar esses temperos no primeiro trago ou no primeiro gole que vocês tomarem de um Cabernet Sauvignon, tá? Como fazer essa comparação? Fazer a degustação à parte. Já tivemos essa experiência com o Mário, tá? Há uns tempos atrás, onde experimentámos a especiaria, ou a fruta, no caso, tá? Na ameixa preta, recordas-te, ele provou uma ameixa preta, e eu que disse, e pedi ao Mário para memorizar o gosto no palato, tá? E depois beber água na sequência, mas ficar sempre em mente, tá? Memorizar o sabor da ameixa preta. E depois achar a ameixa preta no Cabernet Sauvignon. Eu acho que foi uma surpresa agradável. Maravilha. João Carlos, última pergunta, prometo. No Brasil nós temos muito hábito da carne e do churrasco. Vinho combina com churrasco ou não? Tentem fazer uma experiência com diferentes uvas, com os diferentes cortes. Eu acho que vai ser agradável. Se puserem cerveja, ou vocês são um país tropical, há a questão de matar a sede. Tá? Mas se vocês, de acordo com o corte, quanto mais forte o corte for, e acompanharem com uvas com a mesma estrutura, tá? Vocês no churrasco têm a picanha, eu não sei os cortes todos, tá? Perdoa a minha ignorância, mas há cortes mais fortes em relação a outros, tá? De acordo com a localização do corte. E há cortes com mais gordura, há cortes mais, pode dizer, esponjoso, tá? Não tão fibroso, tá? E há aqueles cortes mais fibrosos. De acordo com a estrutura do corte, em acompanhar com uvas com idades diferentes. Vocês estão situados em um leão à frente para ser acessível. Maravilha. João Carlos, vou colocar na tela, João, por gentileza, para você que quer conhecer um pouco mais do mundo dos vinhos, a bebida dos deuses, está aí na tela, João Carlos Farrapa, sommelier, e ali o Instagram tá Uvas e Personalidades, é isso, João? Exatamente, uvas e personalidades. João, muito obrigado, viu, pela tua participação, viu? E te espero aqui no nosso programa, pessoalmente aqui no estúdio, para a gente poder falar um pouco mais da bebida dos deuses. João, grande abraço. Tchim. Saúde. Gente, nós vamos chamar um breve intervalo comercial rapidinho, e 1 minuto nós estamos de volta. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela. Eu aguardo a sua ligação. A Mokuva Personalizados está no mercado desde 2005. São 18 anos de experiência, capricho, comprometimento com prazos e muito carinho em cada entrega. São mais de 1 milhão de encomendas e clientes satisfeitos em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas e presentes criativos, este é o lugar certo. Lembranças para aniversário adulto e infantil, casamento,
e todos os tipos de evento, além de presentes muito criativos, como réplicas de almofadas realistas com a foto do seu pet, com a foto dos seus amigos para deixar a festa muito mais animada. Temos mais de 3.000 opções para você. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora nossas redes sociais ou o nosso site mocva.com.br e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mocva personalizados, brindes e mimos com muito carinho para você. A Central TV é uma excelente opção para divulgar sua empresa ou produto, com o melhor custo-benefício do mercado, operando em todo o Brasil através do canal 553 da Sky e mais 317 operadoras pelo Brasil, além do satélite digital em toda a América do Sul e América Central, com uma programação diferenciada atingindo as mais diversificadas faixas de idade e classes sociais. A Rede Central TV é garantia do investimento certo para se atingir o público-alvo com o melhor custo-benefício. Entre em contato conosco e surpreenda-se! A BG9 Entretenimento oferece soluções completas para sua empresa, desde transmissões ao vivo a gravações com alta qualidade. Temos uma equipe altamente capacitada para garantir o sucesso de seu evento, congresso, treinamento, curso, live musical. Além de estrutura para externas, possuímos estúdios físicos e virtuais para atender demandas como cursos, treinamentos ou EAD ou ainda fazer o seu podcast. Estamos consequentemente atualizados com as tendências e tecnologias, para que você possa ter certeza de que está recebendo o melhor trabalho possível. Entendendo que cada projeto é único, a BG9 Entretenimento busca garantir que suas expectativas sejam atendidas e superadas. Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como podemos ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Vou listar 5 motivos para você comprar a nova parabólica digital da Vivências para a sua casa. 1. Você ficará livre de qualquer mensalidade para o resto da vida. Sempre. 2. São mais de 60 canais gratuitos com sua programação nacional e regional, incluindo TV Aparecida, Rede Vida e Canção Nova. 3. Sinal digital de alta qualidade de som e imagem compatível com televisores de tubo e tela plana. 4. 1 ano de garantia com troca expressa. Se qualquer peça quebrar, você recebe um aparelho novinho. 5. Não precisa gastar sua internet para se divertir com a sua família. Ah, presta atenção. Vou dar mais um motivo de brinde. É Vivências TV Sat, a nova parabólica digital que eu recomendo e que todo brasileiro confia há mais de 27 anos, atuando nesse mercado de tecnologia via satélite. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. Legal, gente, estamos de volta e agora nós vamos, nesse bloco, rever a entrevista que fizemos semana passada com a minha amiga jornalista Isa Zilli, ela que conhece muito do colunismo social do estado do Paraná e esteve aqui nos brindando com a sua presença e contando um pouco da sua trajetória jornalística. Acompanhe como foi a entrevista. Legal, olha só quem está conosco aqui, a nossa querida amiga Isa Zilli, jornalista, curitibana. Como um dia eu encontrei a Isa no evento, ela dizia, eu sou jornalista raiz. O que você considera, Isa, o jornalista raiz? Bom, eu sempre defendo muito os jornalistas que fizeram o curso de jornalismo e tem, sabe, a ética. Porque lógico que a gente aprende muita coisa que quem não é jornalista não tem conhecimento. Então, jornalista raiz, para mim, é aquele jornalista meio até quadrado, entendeu? Que cuida muito da escrita, cuida principalmente da ética, respeita certos valores. Porque hoje, o jornalista, ele não se preocupa muito com a informação, é a lei das fake news, né? Exato. O que você acha da fake news? Eu acho terrível, mas... E está infestado tudo, né, de fake news.
Pois é, eu abomino esse tipo de divulgação porque divulgar uma notícia que não é real ou denegrir uma pessoa, você sabe o poder da comunicação. Com 2 linhas você acaba com a vida da pessoa. E para a pessoa desfazer isso aí depois, hein? Nossa, eu sempre me cuidei muito com isso, graças a Deus. Em 37 anos eu nunca tive qualquer problema no sentido. Isa, você se formou na PUC, Na Paraná. PUC, foi. O que era o jornalista de quando se formou e como você vê o jornalista que está saindo hoje das faculdades? Bom, quando eu me formei, lógico, todos que se formam, independente de tempo, saem com aquele sonho, achando que no dia seguinte já vai, né, estar encaminhado e tal, o que sabemos que não é realidade. Então, eu me formei depois de 1 ano, o Vinícius Coelho era muito amigo meu, casado com uma grande amiga, ele me disse: eu quero que você escreva no Correio de Notícias, vamos lá. Isso recém-formada? Fazia 1 ano. Olha que bacana. Aí, porque eu tinha uma boutique, daí eu fechei a boutique, porque o meu sonho era ter a minha carreira. Daí eu fui lá, o Cícero Catani, na hora, a indicação também do Vinícius e tal. O começo não foi fácil, amigo, porque era assim, eu tinha coluna diária. Você escrevia sobre o quê? Sobre tua primeira sociedade, coluna. era social. Sociedade. Okay. Só que eu não tinha prática. Qual era o veículo? Era o Correio de Notícias. Correio de Notícias. Eu não tinha prática nenhuma, né? Eu estava começando naquilo, porque a minha prática era a seguinte: o Cláudio Manuel da Costa estudou na mesma época que eu. Então, para eu treinar, eu fazia reportagens sobre viagem para ele, só para pegar o pique de escrever. Bom, daí as primeiras colunas foram terríveis, eu demorava 6 horas para fechar uma coluna. Aí eu tinha que ir todo dia no Correio de Notícias, o Luiz Antônio desenhava com lápis e régua, e eu ficava olhando ele desenhar 2, 3 horas, daí aquela era a minha coluna. Máquina de escrever, né, na época, errava, tinha que começar tudo de novo, né, pagar. E as fotos? Nossa, que ilustrava a coluna. Meu Deus, daí as fotos, eu levava as fotos junto para escanear. Olha, eu não sei, hoje quando eu penso na facilidade... Era algo artesanal, né? Algo bem... Nossa, imagina ficar desenhando. O Luiz Antônio, ele ficava assim, desenhando, ele contava o centímetro. Agora fechou. Ai, que bom. Mas o dia seguinte tinha que estar lá de novo. Você que é uma profissional talhada no velho jornalismo, como é que você vê hoje essa imprensa digital, as comunicações digitais, a época do instantâneo? Nós estamos aqui, nós abrimos o celular, nós sabemos o que está acontecendo do outro lado do mundo em tempo real. E antigamente a notícia demorava, né? Para chegar às fontes. Não, é muito prático, né? É muito prático quando a notícia é verdadeira, né? Eu acho uma maravilha, porque até agora, para eu escrever a minha coluna, né, que eu tenho às quartas-feiras no Bem Paraná, olha, 10, 15 minutos eu estou com a minha coluna pronta. Aí eu já mando, já pronta, tudinho, já. Bacana. Legal. Como é que é o nome da tua coluna? É Isa Zilli. Isa Zilli, no jornal Bem Paraná. No Bem Paraná, às quartas-feiras. O Bem Paraná é um jornal já tradicional nosso aqui. Era o antigo Jornal do Estado, né? Que virou Bem Paraná. Que virou Bem Paraná. Quando fechou o Correio de Notícias, a Juril Carnaciali olhou para mim e falou: não, você não vai ficar sem jornal. Nós vamos lá no Jornal do Estado. Falei, tá. Ela escrevia lá. Daí, lógico, na hora ali eu já comecei a escrever. Eu tinha coluna diária, depois foi mudando, reformulando e tudo isso. Porque no Correio de Notícias, além da minha coluna diária, eu fazia um tabloide de 12 páginas no fim de semana. Sobre qual tema? Todos os temas. Eu adoro artes, cultura, não só sociedade, mesmo porque a sociedade perdeu aquele glamour que tinha antigamente.
Falando em glamour, você é uma jornalista e colunista, né? Colunista social. Quem que você acha que foi, ou ainda é, um grande ícone do colunismo social, em quem você olha e se espelha ou se espelhou como referência, que trabalhou sempre com ética, com essa rapidez de pensamento? Porque quem trabalha no colunismo tem que saber fluir bem, né, entre os lugares. Quem você destacaria nesse contexto? Olha, eu adorava o Ibrahim Suede. Ibrahim Suede. Porque eu achava que, sabe, o jeito espontâneo dele, até com aqueles erros de português dele, aí eu adorava assistir o Ibrahim Suede, porque eu achava que ele era ele, entendeu? Não era aquela coisa postada, assim. Lógico. Não fazia tipo? Não fazia tipo, Okay. era aquilo. Tem o Bechá também, que eu gostei muito. Agora, eu nunca, assim, eu tive uma grande inspiração, sabe? Eu sempre tentei ser autêntica e breve. Eu sou muito objetiva no que eu escrevo. Maravilha. Eu não enrolo. Isa, vamos falar desse teu best-seller. Olha, meu Deus. Bom, quem é curitibano conhece Cartas A Curitiba. a Curitiba. Certo. Quando nasceu a primeira edição desse livro aqui? Olha, quando eu comecei no jornalismo, uns 3, 4 anos depois, em 1992, eu tive a ideia de fazer o Cartas a Curitiba. Então, eu pedi, naquela época existiam patrocínios, né, grandes e tal, se bem que não precisava ser grande, era um livro que foi um dos primeiros. Então, o Bamerindos me deu esse livro. Nele tinham personalidades masculinas, só. Jaime Lerner, Eduardo Virmont, o Greca, René Ariel Dotti. Nossa, tinha até o Valmir Ayala. Eu acho que eram 60, assim. Ficou um livro fantástico. A qualidade daquela época não era assim, era preto e branco, o papel era outro e tal. Mas eu tenho paixão por escrever livro, tanto que também escrevo livro para outras pessoas. Com outros temas? Quais temas? Pode ser uma autobiografia, pode ser a história de uma empresa. Eu escrevo e edito para pessoas. Porque o Cartas é uma biografia individual, né? São várias personalidades que você reúne aqui no livro, né? Contando a história de cada um. Aqui, por exemplo, está a Carla Petrelli. Exato. E por aí vai. Quem mais está aqui nesse livro, nessa edição aqui? Tem vários. Tem aqui a Carla Petrelli. Quem que é aqui? Quem mais está aqui? Roberto Evagnon, Alexia, Adriana Versai Lima, a Maria Rassi também está aqui, Manfron. Como é que essas pessoas são pensadas nessa sociedade? O meu objetivo é contar a história das pessoas que crescem no seu ramo de atuação. Lógico que também tem pessoas já firmadas que contam a sua trajetória, que serve até como um exemplo de vida. Né? Por exemplo, tem a Clínica Conceber aí. É muito interessante, ele conta como ele começou, como ele chegou. Então, eu acho que isso é muito inspirador. Fonte de inspiração para quem está lendo. E também. Para quem recebe a homenagem, é um reconhecimento do seu trabalho. Sim. É isso? E quem não gosta de ter um livro? Esse mimo é muito bom. Né? Quem não gosta de ter um livro para chamar de seu, não é isso? Lógico. Principalmente se eu estou nesse livro. Agora, eu nunca saí no meu livro. Você não precisa, você é o concurso. Zile, conta pra gente finalizar. Quem você gostaria, nessas edições todas, quem sabe nas próximas, estivesse aqui? Nossa. Do Brasil. Vamos chutar longe, de todo o Brasil. Quem que você gostaria de dizer, puxa vida, valeu a pena? Cartas a Curitiba, eu tenho agora aqui tal pessoa. De todo o Brasil. É. Nossa, mas tem tanta gente interessante. Olha, eu acho que gostaria de ter um escritor famoso, Um escritor da famoso. época. Alguém que
que esteja começando a se destacar. Ok. Então vamos jogar uma pimentinha nessa pergunta. Tá, jogue. Não precisa dizer nome. Mas quem que você não gostaria e jamais estaria num livro como Bom, esse? mas isso eu não posso falar, não. Olha o jornalismo raiz. Não dá. Não, né? Eu tenho algumas pessoas que também não. Mas que tipo de pessoa não entraria aqui? Bom, as pessoas que não têm o que contar, Ok. né? Que não valorizam esse tipo de trabalho, principalmente. Uhum. Porque tem pessoas assim que não, para elas isso Tanto não é faz, importante, né? Tanto faz, acham que é bobagem, que é besteira ter a sua história gravada num livro. Essas pessoas mesmo nem... Olha só quem encontrei aqui, a minha amiga Cleusa Canã. Ai, é maravilhosa essa mulher. Ó, a Cleusa Canã, doutora Cleusa Canã, da clínica, né? Gente boníssima. Maravilhosa. Já tive a oportunidade de tê-la conosco várias vezes aqui. Ela já recebeu por 2 vezes um troféu que nós fazemos todo ano. Gente boníssima. Mas ela merece, né? Ah, gente boníssima. Olha, a história que ela conta é incrível. Deixa eu te mostrar aquele da Clínica Conceber, que eu acho admirável também. Clínica tem o Clube Curitibano. Também tá aqui. O desembargador Tufi Maron. Doutor Alessandro Schuffner, que pessoa maravilhosa. Olha que linda a reportagem do Clube Curitibano, desde o começo. Icônico, hein? O Clube Curitibano tem muita história. Eu tenho o sonho de fazer um evento lá ainda, Zile. Mas é muito lindo. Ó. Já fiz no Thalia, já fiz aqui no Batel. Ainda não fiz, já fui em vários eventos, mas eu ainda tenho vontade de fazer um evento muito lindo. no Curitibano. É muito bom. E vou convidar você. Eu vou, podem me convidar. Bom, se você quer acompanhar um pouco do trabalho dessa ilustre jornalista curitibana, está aqui na tela, a Isa Zile. Ela tem muita história. É claro que 15 minutos é um pecado trazer essa mulher com muitas histórias. Eu vou convidá-la mais vezes, não sei se ela vai aceitar contar todas as histórias. Mas tem muitas histórias boas. Todas não, mas algumas eu posso contar. Volta então? Eu volto. Querida, muito Obrigada. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Bate-Papo, agradecendo demais a sua importante companhia. Lembrando que você pode mandar o seu alô, o seu recado, sua mensagem, da onde que você está assistindo o nosso programa. E também pode participar aqui, ok? De uma entrevista. Aqui na tela está o QR Code da produção, entre em contato. E é isso. Gente, por hoje é só. Obrigado mais uma vez pela companhia e até um próximo programa. Valeu, tchau, tchau.